Olá pessoal, meu nome é Maurício Barbosa. E eu sou Alex Barbosa e esse é o Pitaco da Bola. Nesse primeiro vídeo do canal, iremos falar sobre dois técnicos do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni e Fernando Diniz. Será que eles estão na iminência de serem demitidos? É sobre isso que iremos falar no nosso primeiro vídeo. E não esquece de curtir, compartilhar e adicionar o sininho na notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nós iremos postar tudo o que está rolando no mundo da bola. Então roda a vinheta! Rogério Ceni e Fernando Diniz sofrem uma grande pressão noticiada pela imprensa de que poderão ser demitidos. É algo público e notório de que ambos estão com dificuldades nos seus clubes devido aos últimos resultados. Você acredita que Rogério Ceni e Fernando Diniz têm a possibilidade de serem demitidos ainda no Campeonato Brasileiro? E pergunto mais, você acha que eles merecem ser demitidos pelo trabalho que estão realizando? Eu acredito que Rogério Ceni está balançando no cargo mais do que Fernando Diniz, pois o Flamengo está atravessando por uma crise política, muitas divergências internas e a pressão da torcida está muito grande. Como o Flamengo investiu muito dinheiro no time, manteve praticamente todo o seu elenco do ano passado, retrasado, e isso faz com que o título seja quase que uma obrigação. E as eliminações da Copa do Brasil e Copa Libertadores pressionaram mais ainda. Então, eu acredito que se o Rogério Ceni, o time do Flamengo, não estiver brigando pelo título ponto a ponto, ele vai acabar sendo demitido. Já Fernando Diniz, eu acredito que não seja demitido do São Paulo até o final do campeonato, pois o São Paulo não era tido como favorito ao título pela grande maioria dos analistas. E pelo que ele fez, ele tirou um time que não tem um elenco tão grande e fez o time ter resultado. Por mais que a torcida esteja pressionando ele nesse momento, mas até o final do campeonato eu acredito que ele não deva ser demitido. A minha opinião, meu pitaco sobre o assunto de demissão, eu acho que Rogério Ceni não merece ser demitido, pois ele pegou um time em andamento, o Campeonato Brasileiro em andamento, um trabalho de um treinador estrangeiro, e ele fez o trabalho dele, inicialmente não teve resultado em curto prazo, está apresentando uma melhora agora, os jogadores estão jogando mais por ele, mas também eu não culpo ele como o principal culpado do time não estar rendendo. Eu culpo todo o conjunto, desde a diretoria, os jogadores que também começaram a jogar no nível abaixo, e ele também tem a parcela, mas não o culpado, como muitos da torcida falam, que ele é o único culpado do time não estar jogando bem. E Fernando Diniz, eu também acho que ele não deveria ser demitido, pois ele fez um trabalho que foi muito criticado, foi eliminações precoces nos campeonatos que ele disputou. E pelo elenco que o São Paulo tem, não é um elenco grande, não tem grandes estrelas, ele chegou na liderança do campeonato e só teve um reforço, que foi o Luciano. Na minha opinião, ele fez um trabalho, ele fez acima do que era possível. Então, na minha opinião, ele também não deveria ser demitido. Realmente, de fato, Fernando Diniz está realizando um excelente trabalho. Na minha opinião, o São Paulo não tem elenco para ser campeão brasileiro e conseguiu em algumas rodadas ficar na liderança do campeonato. Para o São Paulo isso é muito bom, é algo positivo. Só que a gente tem que observar o seguinte, existe uma questão muito séria, tanto no São Paulo quanto no Flamengo. Clubes grandes, né? Eu também acho que o Rogério Ceni, ele pegou o time no final do campeonato, outros técnicos passaram por lá, ele precisa de tempo para implementar a filosofia dele de trabalho, mas existe uma questão muito importante, que é a questão política. Clubes grandes, eles enfrentam muitos problemas por conta dessa questão política. Então, uma pressão muito grande da diretoria, há uma pressão muito grande da torcida. A torcida do São Paulo apedrejou o ônibus do São Paulo. Então, não é algo fácil. E a diretoria, muitas vezes, escolhe alguém para colocar a culpa em cima. E como a gente sabe,
Quem é esse alguém? Treinador. O treinador. Então, geralmente, o treinador recebe toda a culpa. Eu acho que eles não deveriam ser demitidos, mas eu acredito, principalmente o Fernando Diniz, se ele continuar com esses resultados, porque a gente pode observar que o Flamengo, ele ainda é o terceiro colocado. Existe uma possibilidade de ele ser campeão. O Flamengo oscila bastante. Ele joga uma partida bem, joga uma partida mal. Só que o São Paulo, depois da derrota para o Grêmio, na verdade não foi derrota, depois da desclassificação, depois daquela partida o São Paulo só teve resultado negativo. E aquela goleada contra o Inter em casa, aquilo ali foi uma coisa assim que chamou muito a atenção. O time do São Paulo está sofrendo muita pressão e eu acredito que vai cair nas costas do treinador. Foi a pior derrota na história do Morumbi. Jogando em casa, tomar de 5-1 para o Inter é uma coisa assim lamentável, muito difícil. Analisando aqui uma reportagem da UOL postada no dia de hoje. O matemático Tristão Garcia diz o seguinte: o São Paulo tem agora 10% de chances de ser campeão. Houve um período que o São Paulo tinha 70% de chance de ser campeão, caiu para 10%. O Inter agora tem 75% de chances de ser campeão. O Atlético Mineiro 7% e o Flamengo 6%. Palmeiras e Grêmio 1%. Então, o problema do São Paulo é que ele não está jogando bem. Já começou a jogar mal desde aquele jogo do Inter. E a cada jogo que se passa ele continua jogando mal. Então eu acho difícil o São Paulo se recuperar. Eu não vejo muita possibilidade de o São Paulo se recuperar. O Flamengo não. O Flamengo joga bem uma partida, joga uma outra partida. Então tem ainda uma chance. Então, enquanto houver possibilidade de o Flamengo ser campeão, eu acho difícil que o Rogério Ceni seja demitido. Porque apesar da oscilação do Flamengo, algumas vezes o Flamengo joga bem, outras vezes o Flamengo joga mal. Mas existe uma possibilidade de o Flamengo se reerguer. Já o São Paulo não, eu acho difícil, porque em todas as partidas, desde aquele jogo contra o Grêmio, que o São Paulo não vem jogando bem. Então, eu acredito que a diretoria vai buscar um novo treinador, não pensando no final do Campeonato Brasileiro, mas sim no início do próximo campeonato. Porque aí um novo treinador vem, conhece os jogadores, começa a implementar a filosofia dele de jogo. Pré-temporada. Uma pré-temporada. Eu não vejo muita possibilidade de o Fernando Diniz seguir para o próximo campeonato. Eu acho difícil, a torcida tem pressionado. Veio essa questão da violência que a gente condena completamente. Não deve ser dessa forma. Não é com violência que se resolve as coisas. Se não dá certo, a diretoria demite, contrata outro, conversa com o treinador, faz alguma forma, mas violência não dá. Só que aí a torcida do São Paulo já veio com violência, então a diretoria recebe pressão. Eu acredito que a diretoria do São Paulo não vai segurar essa pressão e a tendência para o próximo campeonato é a contratação de um novo técnico. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Esses foram os nossos pitacos. Deixem o pitaco de vocês aqui embaixo e até a próxima.